diretamente da Itália. Nós estamos aqui para a nossa entrevista ao vivo com a escritora, poeta, bailarina, Leila Dayanis. Ok, a Leila já entrou, agora ela já deve estar me escutando, vai receber aquela frase e daqui a pouquinho nós estaremos aqui para 1h59, né, para ser exata, de uma boa conversa informal. Vamos conversar sobre literatura, sobre artes, sobre carreira, sobre Itália, sobre espiritualidade, sobre atualidade. Bem-vinda, Ingrid e Carlos. Estamos aguardando que a conexão complete, né? Completar a conexão com a nossa querida Leila, diretamente de Roma, Itália. Aqui são 23 horas, no Brasil 18 horas, e vai ser muito bacana passar esses próximos 59 minutos falando de coisas belas, de vida, de literatura, de artes, de humanidade, e é muito bacana estar com a sua presença. Nós fizemos um teste antes. Jânia, bem-vinda de Recife, que alegria tê-la conosco, bem-vindo a todos. A live de hoje é bastante esperada, porque a querida Leila Dayanis, é autora desse livro aqui, olha, em italiano, La Donna dell'Angelo. Então vai ser, além de literatura, a gente vai conversar sobre vários assuntos de atualidade, sobre o trabalho social que Leila Dayanis desenvolve em Roma, que é um trabalho, gente, maravilhoso, fantástico. Leila, eu acredito que você esteja me ouvindo, então você provavelmente já recebeu aquela frase que você aceita, e em seguida, como a gente fez no teste, em seguida eu recebo e aceito, e daí a gente começa, daí dá para compartilhar a imagem, né? Então é isso. Natal, eu falei Recife, né, Jânia? Desculpa. É o fuso. Que bacana. Nós fizemos também uma entrevista. Ok, Leila chegando com a Jânia. Nosso encontro é sempre às 18 horas. Para que possamos... Oi, tudo bem? Oi, Boa bem-vinda, Leila noite para Dayanis. vocês. Olha aí, olha eu aí, Ai, que maravilha, que Aqui, maravilha. então. Já temos Tudo bem? Como é que você tá? Tudo algumas bem? Oi, pessoas. pessoal, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, e vai ser muito bom. E muito Exato. obrigada por ter me convidado. E você é uma pessoa muito amada, muito doce, é uma pessoa realmente, uma das minhas amizades melhores que eu tenho. Então, estamos aqui. Obrigada. Que alegria, que alegria. E é uma honra falar com você. A gente tem tanto assunto que 59 minutos vai ser pouco, né? Mas bem-vinda, Sheila, bem-vindo, Jorge, os nossos amigos, escritores, artistas, enfim, já estão começando a entrar também. Essa live é muito esperada, porque a Leila, além de escritora, autora desse livro aqui, La Donna dell'Angelo, tem uma história de vida fantástica. Mas vamos começar com uma breve apresentação, Leila. Um pouquinho de você, onde você nasceu, onde você mora. Enfim, eu já disse que estamos falando diretamente da Itália, você de Roma e eu das proximidades de Milão. Como foi que você chegou na Itália? Enfim, uma panorâmica sobre quem é Leila Dayanis.
Sim. Eu nasci em Sorocaba, no interior de São Paulo, e mais os meus pais eram do Nordeste, eram meu pai de Bodocó, minha mãe de Recife, e próprio na história que eu resolvi escrever, eu escrevo justamente explicando que minha mãe era uma bailarina de circo e d'Alva cubana, e meu pai era militar ali naquela cidade de Sorocaba. Eu nasci ali e depois eu fui viver com os pais adotivos no norte, em Recife, em Olinda, eu estive com eles. E para dizer a verdade, depois eu voltei para Sorocaba, porque eu queria viver ali, voltei com outra família, e dali eu fiz alguns dos meus estudos, e quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu me apaixonei pelo teatro e comecei a fazer curso de teatro, teatro amador. Foi quando eu conheci o teatro do oprimido. E o teatro do oprimido, para mim, foi uma coisa importantíssima, porque eu consegui encontrar a mim mesma e consegui ter consciência daquilo que eu era, não? Porque eu sempre penso e eu ajudo as pessoas, justamente você tem que ser aquilo que você é. Você não pode ser aquilo que a sociedade queira que Claro. você seja. Então você tem o direito e tem a liberdade de nascer, você nasceu uma pessoa livre. Então você tem o direito de ser livre. Logicamente, eu sempre respeitei as pessoas, porque precisa respeitar as pessoas, não? Com Primeiro de certeza. tudo, porque se você não respeita as pessoas, a gente no Brasil, a gente ouvia sempre respeite para ser respeitado, não? E Com aí certeza. eu comecei a trabalhar, a estudar, e aí dali eu fui para São Paulo, onde eu estudei, depois eu voltei para Recife, eu fiz um pouco de giro. Em 1978 eu saí do Brasil por questões políticas e fui morar primeiro na Bolívia, depois eu fui para a Venezuela, da Venezuela eu fui para o México. E no México, tinha as pessoas que diziam, vamos para os Estados Unidos, porque eu fazia dança clássica, moderna, fazia teatro, eu fazia de tudo. Tudo aquilo que eu até, se tivesse que trabalhar para fazer doméstica, para limpar condomínio, limpar prédio, eu ia, não tinha problema, não. E Uhum. aí daí eu conheci ali um bailarino que falou assim, ah, vamos para... Não, a coisa mais engraçada é que eu sou muito mística, você sabe, né? Uhum. Eu adoro Sim. uma coisa mística assim. E tinha lá uma senhora indígena que lá no México que ela lia aqueles eram uns uma espécie de Tarô? não me Não. lembro o nome, como o Búzios? espinho, como os búzios, mas eram os espinhos de uma árvore. Aí ela lia Ah, aquilo ali, ela me leu, nossa, ela falou tanta coisa que eu falei assim, nossa, essa mulher, ela nem falava direito o espanhol, porque era indígena mesmo. Aí ela falou aham. que eu ia nascer duas vezes, não? Então, quer dizer, eu nasci duas vezes, porque eu fiz o meu percurso e Sim. nasci duas vezes, que eu tinha um problema dentro de mim que eu carregava desde o meu nascimento. Inclusive, eu descobri depois que eu tinha intersexualidade, não? Eu Sim. tinha os órgãos femininos interiores e os masculinos exteriores, mas eram todos os dois muito frágeis, não? Aí Sim. depois ela disse uma coisa muito interessante que eu falei assim, não, não é possível. Ela falou assim que eu iria encontrar o meu mundo, a minha vida, a minha felicidade num lugar aonde parece com uma bota. Aí, logicamente, a gente estuda desde criança, né, que a bota Aham. é a Itália, não? Itália. Eu falei, não, Aham. não, eu não vou para a Itália, não, eu não quero ir para a Itália, eu vou para os Estados Unidos,
porque lá a gente aprende o Uhum. inglês, e mesmo que eu não gostava, não tinha Uhum. interesse, porque eu prefiro na Europa, viver na Europa. Uhum. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que eu conheci um rapaz, e o rapaz falou para mim, vamos lá para a Alemanha, na Itália, fazem bastante coisa, bailarino e tal. E aí, então, como eu fazia também, eu me travestia, fazia cabaré e fazia bailarino clássico, não? Aí lá Sim. fui eu para, falei, falou, olha, eu vou viajar e aí daqui 3 meses eu te mando o bilhete e você vem. Eu falei assim, não precisa mandar o bilhete não, que eu compro com o meu dinheiro, porque eu trabalhava muito, não? Eu fazia de Uhum. tanta coisa e trabalhava no circo também, trabalhei no circo Tiani, Sim. Tiani era o Uhum. circo que tinha tido no Brasil também. Depois trabalhei no Aquarama On Parade, que era um circo argentino, mas eles diziam que era Uhum. americano, né? E a gente, quando Uhum. terminava, a gente tinha que falar com o público, hi, how are you? Oh, thank you, para dizer que é americano, mas eram tudo sul-americano. Aí, essa é uma das coisas da vida, né? Aí eu Uhum. cheguei aqui na Itália e não é que eu fiquei, não. Eu falei assim, não, já que eu estou aqui, eu tenho que aprender 5 línguas e ir em toda a Europa, conhecer a Europa. Aí lá fui eu, Portugal, Espanha, estive em Madrid, Paris, li a cidade Uhum. maravilhosa, Enfim, é toda a uma Europa. cidade da bicharada toda ali, eu conheci um monte Uhum. de trans, travesti, de tudo tinha, não? Uhum. E a minha história, eu contei mais ou menos ali a parte mais positiva da minha vida, porque eu acho Certo. que a gente tem que fazer coisas positivas na vida, porque as Uhum. coisas positivas, elas são é muito melhor, porque traz mais positividade. Em vez de a gente ficar Certo. sempre lamentando, ai, Uhum. minha vida, que tristeza, coisa, não, a vida não vai para frente. Então eu A sou lei da assim, atração, né? exato. A Eu lei, fiz a lei uma da atração. apresentação muito longa, desculpa, Mariana. Eu fiz uma Imagina, apresentação imagina, ótimo. longuíssima. É, a tua história é uma história tão rica, tão intensa, que é até difícil, né? E você faz tantas coisas. Você é ativista social em Roma, além do teatro, além da literatura, você é palestrante, organizadora de eventos, o trabalho social que você faz com a Libélula, a associação que ajuda tantos seres humanos. Enfim, eu sou sua fã. E isso que você falou nessa apresentação, uma frase que realmente me tocou, que o teatro foi a linguagem da arte que inicialmente te permitiu, digamos, legitimar a sua identidade. Foi isso, né? O teatro do opressivo. Então, é, e depois que você saiu do Brasil, a primeira etapa foi a Argentina, né? Se eu não me engano. Fui E para a depois, Argentina, depois, não, Bolívia, Argentina, Bolívia, Argentina. E eu você depois veio passei depois por para a Itália. Peru, Equador, do Equador eu fui para Venezuela, e engraçado que na Venezuela eu, eu trabalhava, eu fazia aula ali de dança clássica, porque eu sabia pular bem, né? Pulava, tinha plomo e gostava também de subir nas pontas, adorava uma Uhum. ponta. Não, aí eu falava assim, nossa, mas você é homem, você não pode subir nas pontas. Eu falei, não, é para fazer o colo de pé, mas não era não, era para fazer coisa. Então, quando era de noite, eu ia fazer no night club, eu trabalhava de Uhum. bailarina clássica, fazia minhas coisas clássicas, subia, não, né, tinha Certo. um cano assim, eu subia no cano, descia. Aí daí um dia tinha um cabaré lá, falou assim para, olha, eu chamava meu nome de guerra, era Elisa. Elisa Uhum. Struans. Uhum. Era uma coisa assim Uhum. estranha, que nem eu sabia o Uhum. que era. Aí Uhum. fala, olha, vem lá que tem uma menina que foi embora e tem que fazer a Carmen Miranda. Aí lá fui eu fazer a Carmen Miranda, né? Aí eu me maquiei igual Carmen Miranda, botei o chapéu, tudo, e já tico-tico no fubá e tudo. Aí quando chegou Imagino. uma certa hora,
tinha uns músicos lá e eu falei assim, olha, eu vou cantar ao vivo mesmo. Aí eu comecei a imitar a voz da Carmen Miranda, né? O Aham. tico-tico lá, o tico-tico cá, o tico-tico aí, olha, foi um Olha, sucesso sucesso. tremendo. Aham. Só que Aham. depois, uma pessoa que foi ali, um cliente, falou assim, olha, eu estudei o caso da Carmen Miranda, né? Diz que a Carmen Miranda teve muito azar na vida, né? E que ela morreu, né? De Uhum. tanto trabalhar. Aí, quando ele Sei. falou isso para mim, eu falei, eu pensei duas vezes, aí falei assim, ué, mas a que fazia no meu lugar, o que, que aconteceu com ela? Ela morreu de colapso. Ela foi Cruzes. colapsada, ela morreu. Aí eu falei assim, não, não. Eu falei assim, olha, da manhã em diante eu vou fazer um outro personagem. Eu vou fazer Josefina Baquero, eu vou fazer Marlene Dietrich, Uhum. Liza Minnelli, qualquer coisa. Carmen Miranda, não. Aí foi quando eu parei. E é engraçado que às vezes a gente faz tudo para não acreditar, mas tinha uma pessoa lá, como é que um transformista no Brasil, né, que fazia a Carmen Miranda Aham. perfeita, ele morreu também. Quer Meu dizer, Deus. Ou é, seja, melhor deixar Carmen Miranda no cantinho, né? meu, Escolher um só outro artista. curtir ela, mas não É, fazer. maravilha. E daí você desembarcou na Itália, né? E em que ano foi que você chegou na Itália, Leila? Eu cheguei em 78, mas aí eu tomei um trem, eu fiquei aqui uns 3 meses, aqui em Roma, tomei um trem e fui parar na Alemanha. Quando eu cheguei lá na Certo. Alemanha, eu estava lá toda assim bonita, assim, olha, vai ter uma audição lá no teatro, tal, teatro da ópera de Hamburgo, não? Uhum. Aí eu fui, eu fiz, me pegaram eu como mais para figuração, né? Aí foi tão Uhum. engraçado que eu achava, eu me apresentei como sexo masculino, mas aí o diretor lá, ele falou que ainda tá, ele tá bem velhinho já, americano, Uhum. chama Johnny Umer. Johnny Umer Uhum. me viu e falou assim, não, mas vamos colocar ela para fazer os papéis de mulher. Então eu fazia os papéis que eles chamam no ballet clássico característicos, não? Então, Uhum. eu fiz várias peças, vários balés, Uhum. não? Romeu e Julieta, eu fiz aquele Uhum. balé, o Don Quixote, Uhum. tudo isso daí, ali em Hamburgo. Depois, Uhum. fiquei um ano ali, em 79, vim para a Itália. Da Uhum. Itália, voltei de novo, fui para Madrid. De Madrid, eu fui para. Foi difícil escrever o livro da minha vida, porque nem eu entendia Uhum. todas essas. Porque é Uhum. difícil, Muitas andanças. eu tive que adaptar, entendeu? Aí, para Certo, fazer certo. breve, o ano que eu fui realmente estabelecida aqui em Roma, que foi em Roma, e eu trabalhei em Nápoles também por um período, mas Roma eu me estabeleci em 1982, foi quando eu cheguei. Certo. Primavera de 1982, e foi maravilhoso porque aquele ano aqui Mais de 40 anos. o Brasil estava no auge, né? No auge, então era lindo. Aí naquele ano próprio, no 82, não sei se foi 82, vinha o trio elétrico aqui em Roma. Uhum. Aí o trio elétrico, como alguns meses antes, tinha tido Uhum. na sinagoga aqui de Roma, que é a sinagoga mais antiga da Europa, é a sinagoga de Roma. E Certo. tinha a OLP, eles estavam fazendo terrorismo, não o Arafat, coisas todas. E tinham jogado uma bomba numa festa ali hebraica e tinha morrido um menino muito jovem, muito pequeno, não um garotinho. Então, por questão de segurança, o trio elétrico não pôde fazer como eles fazem na Bahia, né? Que vai em giro, Certo. não no Nordeste, eles Uhum. vão em giro na cidade, tudo. Então, isso Certo. tudo eu fiz uma peça agora e eu escrevi todas essas histórias. Cada Uhum. personagem escrevia as histórias. Então, dali, Certo. eu acho que eu comecei a ter. Já no Brasil, eu gostava muito de escrever. Eu escrevia peças de Uhum. teatro,
De vez em quando me dava uma inspiração, eu escrevia poesias, tudo. Mas eu acho, sabe, Mariana, que o importante para poder escrever tem que saber ler bem e Com entender. certeza. Porque muitas pessoas leem os livros, entendeu? Uhum. E não entende aquilo que leu, Uhum. entendeu? Uhum. Então, se eu não entendo, eu leio uma vez, eu leio duas, eu leio três, entendeu? Até Até entender, entender. com certeza. Uhum. Com certeza. E você chegou em Roma, na Itália, né? Particularmente em Roma, num momento político também bastante complicado, né? O que eu gostaria de saber, como foi esse salto, Leila? Eu sei que você é esposada, você se casou em Roma há muitos anos. Aliás, esses dias eu li alguma coisa super interessante. Você celebrou uma união entre Sim. duas pessoas recentemente. Vamos falar sobre isso também depois. Mas como foi, por que você criou a Libélula? Essa associação cultural que já ajudou tantos seres humanos vítimas de homofobia, de preconceito, eu particularmente tive a oportunidade de estar em Roma em eventos sob a sua organização, conheci muitas pessoas é, enfim, que trabalhavam com você e é admirável. Como foi esse salto, esse rito de passagem da, da mulher que chegou na Itália e, de repente, encontrou seu lugar ao sol, mas decidiu ajudar outros seres humanos a se encontrarem, a legitimarem sua própria identidade? Bom, eu via que eu estudava muito a questão do movimento LGBT, não? Que antigamente chamava GLBT, não? Que era Certo. gay, lésbica. Pois com a ILGA, que é Instituto de Gay Lesbian, que se ocupa na ONU sobre as questões dos direitos, eles Uhum. fizeram lá uma reunião e acharam que o L, as lésbicas, tinha que ser antes, não? Então, ficou LGBT, e Certo. até é longuíssima, não? LGBT, e de intersexuado, queer, que são as novas, digamos assim, a parte cultural do movimento. Mas na época, nos anos 80, não tinha nada disso. Tinha as trans, Uhum. de um lado, elas lutavam pelo direito delas, e do outro lado. E eu queria E entrar uma numa. homofobia parentesca. Eu queria entrar num movimento que pudesse englobar todas essas os direitos, porque eu acho que a realidade são diferentes das pessoas homossexuais e transexuais, mas Certo. politicamente a discriminação é igual. Aliás, Com as certeza. pessoas transexuais sofrem muito mais porque é mais visível, mais evidente, não? Então tem Uhum. muito preconceito também das pessoas trans, mulheres, não? E às vezes Uhum. eles pensam que não existem os homens trans, são muito menos, mas não é muito menos, é igual, mais ou menos igual. Só que os trans homens são menos visíveis e as Sim. trans mulheres são mais visíveis, porque a sociedade é Uhum. muito masculista, não? Porque se você é muito melhor Certo. você sair do sexo dominante para ir, ou é dominado para ir para um sexo dominante. E eu comecei a estudar todos esses casos. Aí eu conheci uma associação aqui em Roma, e essa associação se chama, ainda existe até hoje, se chama Círculo de Cultura Homossexual Mário Mieli, e que Mário Mieli, pois, tinha sido um intelectual que, digamos assim, ele se vestia, para você ter uma ideia, o Mário Mieli escreveu tantos livros muito importantes, elementos de crítica homossexuais, não? Elementos de crítica homossexual,
E ele dizia tanta coisa que eu acho que era, ele tinha razão, entendeu? E ele foi, acho que, primeiro transgender da história, Uhum. porque ele, para Sim. provocação da burguesia milanesa, ele ficava Uhum. na porta do Duomo, que é a Catedral de Milão, vestido de com vestido de esposa, toda de branco, véu grinalda, todo dia de Uhum. manhã, quando acabava a missa, não que saía todos aqueles políticos, intelectuais, Mário Miele estava lá, logicamente vinha preso imediatamente, não? Então essas Uhum. coisas me Sim. ajudavam muito e eu queria ser uma pessoa ativista dentro. E ali dentro, depois nós começamos a criar, você se ocupa de questão homossexual, aí a gente criou uma linha, não, uma linha telefônica que se chamava TNT, Linha Amiga Trans, Transgênero e Travesti. Eram esse Sim. tipo daí. E ali a gente começou. Quando foi em 95, eu eu fiz parte do diretivo, da associação, tudo. Eu achava que ali nós não tínhamos muito espaço. A gente tinha que Certo. caminhar com os nossos pés, não? Porque Uhum. os gays, eles falavam só dos problemas deles, os problemas das trans depois era em último lugar, era uma Uhum. maioria, era uma homofobia própria interiorizada, Uhum. sobretudo os Sim. mais anciãos, não? Uhum. E lésbicas tinham poucas, algumas eram bissexuais, então aí eu resolvi deixar ali, mas eu deixei sem brigar, sem fazer castigo, sem descer Uhum. barraco, né, Uhum. como se diz. Mas eu fui, eu falei, olha, nós vamos organizar-se e criar uma associação Criar. nova. E nós Uhum. fundamos essa Associação Libera. Era uma associação assim que feita de umas 20 pessoas, mais ou menos, tinha homens e mulheres trans. E aí a gente começou Uhum. a pensar, mas como é que vai ser o nome, né? É uma coisa difícil achar um nome para uma associação. Aí a gente fez um Uhum. concurso lá, todo mundo escreveu e tudo, e eu fiquei muito impressionada com a pessoa que escreveu Libélula, não? Aí foi votada, porque Libélula é Uma uma simbologia muito é forte, né? muito grande, porque representa tantas multitudes sexual do inseto. É um inseto que, às vezes, o homem, o macho, é que procria. O macho, a fêmea dá os ovos e ele cova os ovos, não dentro dele. Uhum. E depois é o símbolo da Legal. liberdade, é o símbolo Sim. da inteligência, tantos símbolos, não? Aí eu falei assim, Com não, certeza. não, olha, vamos botar eram três, né? E a gente botou Libélula, a gente fez um espetáculo, tudo para achar o Ah, nome. fantástico. Não, a gente fez um espetáculo para criança e as Uhum. crianças tudo Uhum. via os insetos e dizia, não, não, eu prefiro a libélula, eu prefiro a libélula, eu prefiro a libélula, ficou Uhum. libélula. Uhum. Então, Uhum. a associação nasceu em 1997. Os nossos primeiros encontros eram nos bares, a gente ia no bar, Certo. batia papo. Aí, o que a gente vai fazer? Uhum. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí, depois a gente se encostou numa outra organização não governativa e depois foi criado o Centro de Serviço para o Voluntariado daqui da região de Roma, que é Uhum. Lácio, e essa que é o CHESV, não? E com o É CHESV onde. nós estamos até hoje, nós somos uma Uhum. organização de voluntariado. E a associação Certo. fez tanta coisa nesses 23 anos. A Que associação lindo. fez Uhum. muita coisa. E uma das coisas mais que a gente fez já no tempo do Mário Miele era criar a união civil, que é a união Uhum. entre duas pessoas do mesmo sexo. E Sim. essa união civil foi assinada pelo Parlamento, pelo Senado, em Uhum. 2017. Quer dizer, é uma lei recente, tem três Recente, sim. anos, exato. E Uhum. aí eu dava para as pessoas estrangeiras, para as italianas, tudo,
Uhum. conselhos para poder se colocar em régula, entendeu? Para ser regular com permesso de estadia, não para não ficar irregular. Certo. E aí, que aconteceu? Aconteceu que Você recebeu esse convite. as pessoas, sim, porque a pessoa que vai casar, que vai se unir, é que convida. Aí, de repente, eu tinha falado com uma pessoa, e essa pessoa falou assim: olha, eu falei com o meu companheiro e nós queremos que você celebre o casamento nosso. Aí eu falei Que assim: ah, com muito legal. prazer. Aí eu celebrei, nossa, me senti a É prefeita isso que da eu ia te perguntar. cidade, porque a gente Como pode foi? fazer, É, porque todas as pessoas podem fazer, basta que a pessoa seja uma pessoa idônea, que faz alguma coisa pela causa. Não, eu sendo presidente da certo. associação, logicamente, e a Aham. associação, nós fizemos muito curso de formação aqui Sim. no nosso Uhum. território. Uhum. E aí Sim. eu estou assim, eu estou feliz da vida porque nós fizemos muito nesse período da pandemia, porque Sim. nós ajudamos muitas pessoas que estavam em necessidade próprio, sobretudo as sex work, porque a necessidade Sim. era tanta, elas não podiam trabalhar, mas mesmo outras Pois também é, pessoas. nossa, eu fiquei pensando, confesso, como foi isso, né? Porque a pandemia, isolamento, enfim, deve ter sido bastante complicado. Que bom, fico muito feliz pelo apoio, mas eu acredito que as coisas já estão voltando a funcionar, né? Nesse momento aqui na Itália, digamos, nesse setor. Olha, eu vou dizer a verdade para para vocês. Eu acho que ainda tem um pouco de tempo ainda, porque a gente tem que ficar. Sabe o que é que a gente está fazendo agora? Nós estamos ajudando as pessoas a terem senso cívico, isto é, de pensar que a pandemia não foi completamente, ainda ela está em giro ainda. Então a gente tem que tomar Exato. cuidado para Uhum. não fazer grupos de pessoas, É, não usar sempre a mascarina, lavar é, as mãos sempre, fazer tudo isso. E nós estamos fazendo um vademecum, que é uma espécie de um livrinho assim pequenininho, e esse sim. livrinho, nós estamos explicando todo qual é o perigo que corre as pessoas. Por exemplo, quando você vai, agora vão abrir tudo, e você, cinema, teatro, tudo, mas tem que estar pelo menos de 1 metro, não pode ter muito contato. Sei, Né? tipo uma cartilha como aquela que a gente fez em um final de semana para o IT, para Sim, sim, exato, organização. Aquela cartilha lá, eu me lembro exato. que a gente fez com a Né? professora Elsa em Lisboa. Nós estamos Que fazendo bacana, que legal. em língua também, não em língua e tudo. Sim, E a gente também está trabalhando muito, porque nós, dentro da Libélula, tem uma companhia de teatro, não que eu sim. sigo até da sempre. E antes da pandemia, nós estávamos fazendo um laboratório sobre um imperador que pouca gente conhece, é o imperador Hum, Hélio Gábalo. Quem hum, gosta de história deve ter estudado Hélio Gábalo, ah, Damnatio Memória. Ele foi condenado pelo Damnatio Memória, eram os imperadores uhum, que vinham uhum, danados para uhum. sempre da memória, porque não podiam mais aparecer nos livros de história. Mas alguns historiadores escreveram a história desse menino, que era o filho do Caracalla. E esse menino era um menino que viveu nos 200 depois de Cristo. 200 era Sim, logo depois do cristianismo, não? Então sim, era um sim. período que a Uhum. Roma era muito complicada, porque tinha gente que fazia os cultos Pa- dos Paganismo. deuses romanos, tinha outros que faziam cultos pagãos e tinha os cristãos que faziam culto, tinha os hebreus que faziam cultos hebreus e os muçulmanos e tudo, então tinha toda Um mix. Uhum. essa confusão
E Uhum. esse Heliogábalo, ele se chama Heliogábalo justamente porque ele queria ser, ele dizia que ele era o rei Sol, não? El-Gabal, que era o rei Sol da Síria, porque a dinastia de Caracalla vinha da Síria. Tanto é que Certo. Caracalla era mulato, foi o primeiro imperador de origem negra, era mulato. Sim. E a coisa mais interessante do Hélio Gábulo, que ninguém sabe, é que ele, quando ele era pequeno, a avó e a mãe falaram para ele: olha, o teu pai, o Caracalla, foi para a guerra e a gente talvez ele não volte, porque estão querendo assassiná-lo. Então você vai ter que ser o imperador de Roma. Ele tinha 8 anos, esse menino. Aí o que ele Nossa. falou? Ele falou assim: eu queria ser uma menina, eu vou poder ser uma menina? Aí a avó falou: você sendo imperador, você pode ser aquilo que você quiser, até um deus. Aí quando ele foi para o que morreu Caracalla em guerra, ele subiu no poder e ele tinha exatamente é, 14 para 15 anos, era muito criança Uhum. ainda. Uhum. Mas o que Sim. ele fazia? Ele se vestia de mulher, ele fazia as festas dentro do palácio, ele saía de noite para se prostituir, para você ver que Roma é velha nessa questão, É, né, de é prostituição. verdade. E aí o Hélio Gábalo, aí foi, logicamente, os Uhum. pretorianos não estava bem isso aí nem para os cristãos, e nem para os Uhum. É, pretorianos. Ele foi exato. assassinado Uhum. da guarda do Império e foi colocado, o Uhum. corpo dele foi Uhum. colocado dentro de um vaso de privada, não de uma latrina. E como não passava o corpo, eles cortaram em pedacinho, puseram num saco e jogaram no Misericórdia. Lungotevere. E nunca Uhum. mais tiveram isso. Mas ele tem várias coisas aqui que ele criou. Ele criou saunas, ele Uhum. criou templos, não, que ainda tem Uhum. hoje no Paladino, dentro do Uhum. Paladino. Então, Uhum. aquilo que nós estávamos falando é justamente a gente fala tudo isso para falar do preconceito, que tem muito preconceito ainda. E a Ainda tem, gente né, Leila? e a gente só combate o preconceito com uma coisa que você disse no início, com a cultura. A cultura Sim. é importante. A educação, a Uhum. cultura, tudo isso. E eu Uhum. acho por isso que eu te admiro muito, Mariana, porque você tem muita capacidade de cultura, de capacidade de. Você é doce, é uma pessoa doce, é uma pessoa que é humana, que viveu também mais ou menos como eu vivi, não é? Sim, sim. Obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz e eu acredito, no meu caso, a escrita me curou, né? Me curou e me ajudou a legitimar essa história, que é uma história que eu escrevi, uma história vivida por tantíssimas brasileiras, brasileiros, né? Porque normalmente falam mais das mulheres, mas existem realidades que não são assim faladas claramente, como a realidade das pessoas transexuais e, aliás, nesse foi muito engraçado como nós nos conhecemos, não foi ninguém que nos apresentou. Você leu meu livro, né? E um dia eu recebo eu não me lembro se foi um telefonema, eu acho que foi um telefonema, se eu não me engano, ou foi por uma rede social, e você entrou em contato comigo por conta de um parágrafo que você leu no meu livro e você riu muito, né? Porque e daí você percebeu, né? Falou, não, ela viveu isso, porque só eu e você, pelas nossas experiências pessoais, poderíamos saber que aquilo que estava escrito era real. Então foi muito Exato. engraçado. E dali nasceu essa amizade tão linda, tão, né, há tantos anos. E eu estive em Roma com você, aliás, eu assisti uma aula sua de teatro, né? Teatro terapia praticamente, e foi, né?
foi muito bacana. Apesar de eu ir para um lado, né, ter que virar para um lado, eu virava para o outro, mas foi ótimo. Então, é muito rico quando as artes, a literatura, o teatro, a pintura, enfim, ela serve de instrumento, né? Cada um elege o instrumento que melhor se adapta. No meu caso, foi a escrita. Você, multitalentosa, né? Você, tanto no teatro como na escrita, faz isso, desempenha muito bem essa luta contra a homofobia, essa luta dos direitos humanos, o direito de amar. Aliás, eu me lembro que em 2005, se eu não me engano, eu estive em Roma, né, por conta desses eventos, né, foi você que me apresentou também para a Casa do Direito Internacional, enfim, foi muito bacana, e nós estivemos juntas num Gay Pride, e daí tinha aquela faixa, né, e eu escrevi esse conto, que é da Boca da Liberdade a Piazza del Popolo, né? Me corrija se eu estou dizendo certinho o nome da praça, porque eu achei muito interessante, né? A Boca da Liberdade, a expressão, e a Praça do Povo, a tradução seria essa. E com muito orgulho, eu e as suas amigas, né? Carregamos aquela faixa da Arce Trans, se eu não me engano, e foi lindo conhecer mais profundamente algumas histórias e, enfim, a palavra é sempre gratidão por esse trabalho fantástico que você desempenha, por ser essa pessoa assim articulada, você sabe exatamente o que você está fazendo. Muito obrigada. Não, obrigado E você, Mariana, que pois teve também, gostaria também de falar desse trabalho que eu desenvolvo há muitos anos, da quando porque eu fiz 3 anos de filosofia e letras na Universidade de São Paulo, não na USP, sim, e na minha área era próprio de teatro clássico, e teatro, digamos assim, mitologia grega, e todas essas coisas. sim, E eu, assim, como eu cresci com uma mãe que era de origem africana, nigeriana, que falava sim. Yorubá e tudo, não a língua Yorubá, a língua do santo, eu estudei muito, e a minha pequena tese, quando eu apresentei, era próprio é, a significado é, da mitologia dos Ajudar. deuses gregos com os orixás, não? Então eu vi que tinha muita semelhança, então eu apresentei. Aí a minha professora de mitologia, assistente, me deu uma nota alta, mas ela falou, olha, a professora falou que ela deu nota alta porque você fez uma pesquisa muito grande, que você fala de coisas assim que ainda não foi, não foi valutado pela ciência, pela cultura, tudo. Mas que você está de parabéns, mas que não tem nada a ver. Agora, então, depois disso daí, eu fui estudar ainda mais, né? E eu, em 87, que eu estava no Haiti, eu li um artigo de um escritor nigeriano, no qual eu conheci ele pessoalmente, e é uma pessoa maravilhosa. Ele ganhou o prêmio de literatura, é o Nobel de Literatura, que é o Wole Soyinka. O Wole Uhum. Soyinka, ele escreve peças de teatro, não? E ele Ah, vem da cultura iorubá. E a coisa mais bonita é que quando eu fui, em 2001, que eu fui no Brasil para pegar os meus documentos para reconhecer aqui na Itália, eu fiz um curso aqui também na Itália, eu vi lá que tinha uma matéria na universidade que tem, eu me lembro como se chama, mas é uma coisa assim mesmo, sobre o sincronismo entre a literatura. E depois eu conheci também um outro escritor e professor universitário, que se chama
Martin Bernal, que era um professor da Oxford, e ele morreu, acho que está fazendo uns 4 anos. E ele também dizia que o berço da cultura não é os gregos. A cultura ela vem dos afros e asiáticos, africanos e asiáticos. Então, se você vai ver os deuses japoneses, chineses, todos esses deuses são idênticos aos orixás. E os deuses também gregos. Os gregos, eles eram conscientes disso, porque eles iam estudar. E antes certo. dos romanos ainda tinha os etruscos, que também os etruscos tinham contato com a cultura africana. Então eu Certo. faço, o meu trabalho é esse, de fazer trabalhos. Eu fiz uma trilogia que eu Sim, eu sei. apresentei na Alemanha, você lembra? Uhum. Essa Sim. trilogia é Cassandra de Euá, porque Euá é a deusa do adivinhamento, do Ifá, Uhum. e Andrômaca de Iemanjá, porque a Andrômaca se refugiou no templo de Atlântide, e depois a última, que é uma comédia, não? Que é muito engraçada, é a Helena. E como eu Sim. aqui, você sabe, Troia na Itália vai dizer a puta, né? Puta. Então, Sim. eu, para não botar a Helena de Troia, eu botei Helena de Oxum. Ela é Uhum. filha de Oxum, porque é da Sim. beleza, da sensualidade Uhum. e tudo mais. Sim. E foi raptada, tudo como Oxum, foi Sim, raptada sim. pelo Uhum. Xangô e tudo. Muito E, sincronismo, né, na mitologia. exato. E isso é o trabalho que a gente faz aqui, que é muito importante, que é um trabalho Uhum. de tudo, porque eu acho que o importante é você abranger o mais possível de conhecimentos Uhum. históricos, conhecimentos culturais, Uhum. porque é só Uhum. assim que a gente consegue entender Uhum. certas coisas. E às Uhum. vezes eu acho muito errado quando as pessoas dizem aquele é um fascista, aquele é um comunista, aquele é Uhum. um isso, aquilo. Uhum. Não. As pessoas às vezes usam esse tipo de Uhum. ideologia por comodidade, mas na realidade são Certo. pessoas sem culturas. Porque uma pessoa Uhum. que tem cultura respeita o país, respeita a Constituição do país, entendeu? Eu não vou entrar em política aqui, porque senão a gente fica conversando até amanhã. Mas Eu sei. eu. Entendeu? Uhum. Não, mas eu concordo plenamente e é muito interessante. Eu digo sempre, né? É muito difícil você, não sei como você dedicou uma vida aos estudos, né, da mitologia grega e afins. É muito difícil você estudar profundamente a mitologia, mas é importante que você tenha pelo menos uma panorâmica, porque em certos conceitos, por exemplo, literários, se você não tiver uma panorâmica da mitologia, às vezes você acaba boiando em algumas citações, entendeu? Eu já vivi situações assim que falei, poxa, porque é um assunto que me interessa muito, também sou apaixonada pela mitologia, e é o que você falou. A partir do momento que uma pessoa ela se dedica, ela conhece, né? Porque ela estuda, ela larga a mente, o cérebro, que é um músculo que uma vez que foi alargado, ele não volta a ser pequeno. Então é muito importante estudar, e foi uma das primeiras coisas que você falou. Para escrever é fundamental ler para você ter uma ideia do mundo em que você está, das coisas que estão acontecendo, das decisões importantes que são tomadas, é importante você buscar conhecimento. Então, a cultura, a importância da literatura, das artes, né? Basta você ler as biografias dos grandes artistas que marcaram a história, né? Quanto é quanto é significativo, né? Inclusive, você me fez lembrar de algo que eu também vou te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo um momento assim muito particular, né? Essa pandemia. O que você pensa disso, Leila, do ponto de vista humano? Você acha que é uma mensagem espiritual? Você acha que é um erro de laboratório?
que você acha que o mundo parou? Mas, tem tantas coisas que às vezes a gente não consegue entender, não? Porque tem tantas coisas que a gente pode dizer misteriosas, mas em realidade não são misteriosas, porque a gente viu quanto já no passado aconteceu essas pandemias várias vezes, em vários séculos, não? E eu creio que aquilo que o ser humano precisa é de mais solidariedade. As pessoas têm que ser solidárias. E às vezes essas coisas acontecem justamente porque necessita de solidariedade. Não? E, esse destaque social, não? Que, de contato e tudo, serve para as pessoas pensarem e dizer, nossa, quanto eu fiz coisas que eu era errado, não? Que não era dentro daquilo que... E eu acho que as pessoas conseguem vencer só se as pessoas são unidas, não? Mas você viu, é difícil porque tem muito jogo político atrás de tudo isso, não? Tem jogos políticos, tem jogos também e às vezes eu penso até que pode ser que seja uma coisa assim entre os grandes, não entre os grandes, Vai saber, né? é como, por exemplo, uma guerra, não? Como foi a guerra na Segunda Guerra Mundial, que tinha os lugares onde você tinha que entrar nos subterrâneos, tocava sirene, quer dizer, era bombardamento. Agora a gente teve que ficar dentro de casa, não? E isso agravou muitas situações. Sobretudo, aumentou a violência doméstica, aumentou a violência de gênero, aumentou tudo, por quê? Porque é difícil, você não pode viver com uma pessoa dentro. E a gente trabalhou também nesse setor, tendo números telefônicos, às vezes a gente dava conselho para as mulheres, para dizer, oh, eu vou ali, volto, e depois correr e entrar na polícia. E às vezes as pessoas tinham medo, porque era proibido sair. Não, ninguém pensou, nenhum político pensou no porque o que é que tinha que fazer? O importante era salvar a vida das pessoas. E às vezes, atrás de salvar a vida das pessoas, tem também que eles têm que salvar a economia do país, né? O país parou, o mundo parou, então parou tudo. E por isso que eu digo que isso vai vir muitas consequências ainda mais ali. E eles ainda falaram que não tem uma... A coisa que eu acho... a coisa mais triste é que essas casas farmacêuticas, elas fazem guerra entre elas para descobrir como se diz, a É o vacina. sistema, né? É o sistema, né? Então, é um sistema terrível, porque eu me lembro que aqui em Roma, no hospital, que é um dos hospitais mais importantes, não? Que chama Spallanzani, duas mulheres, duas médicas, elas tinham descoberto a forma para isolar o vírus, não? Do ser humano. E aí todo mundo, a internet, que maravilha, duas mulheres, as mulheres estão assim, estão assado. Depois, aí teve gente tiveram a coragem de dizer, imagine que são mulheres do sul, não do sul da Itália, porque você sabe, tem discriminação entre o sul e o norte. Sim. Aí eu achei isso tão ridículo, tão feio, que eu falei assim, nossa, mas... e depois não se falou mais. Por que não se falou mais? Porque as grandes casas farmacêuticas já estão fazendo esse trabalho há muito tempo. Porque ali, quando se trata de economia, eles entram em acordo, todos eles, entendeu? Muitos interesses, né? Muitos interesses. Leila,
eu vou ter que te interromper, porque daqui 3 minutos vai cair a nossa live e ainda falta a gente fazer a sessão das rapidinhas, aquele bate e volta de Sim, pergunta. Então, se você for de acordo, vamos deixar cair. A hora que cair, a gente volta online e fazemos a parte 2, porque daí eu vou salvar essa a live um e live 2, parte um e parte 2. E daí, então, eu só estou te avisando que a sua entrevista ela vai ter 2 partes e vai cair exatamente daqui 2 ou 3 minutos, tá bom? ok. Pode ser? Sim, sim. Outra coisa, a Vanderly Bello, que é também escritora, ela mora em Londres, ela colocou aqui um convite para nós, Mariana e Leila. Convido vocês duas a assistirem a live no meu Instagram, Vanderly Bello, nesta quinta-feira com o ativista LGBTI Tony Reis de Curitiba. Então fica aqui registrado o convite na quinta-feira, Ok. tá? Eu acredito que é às 17 horas, mas aqui está o endereço, então vocês podem segui-la, que é uma pessoa bem bacana que está fazendo também um trabalho muito, muito interessante. E dando continuidade, Leila, a essa conversa, né, sobre a pandemia, a meu ver, é uma coisa assim, nunca mais o mundo vai ser a mesma coisa, né? Eu acho que nós somos privilegiados, inclusive, de estarmos assistindo essa mudança de conceito, enfim, essa história que vai constar nos livros de histórias dos nossos netos. Então, vai ser assim muito bacana. É, quando tudo isso passar. Eu sei que nunca mais o mundo vai ser igual, porque já mudou, já quebrou, a economia já caiu, as pessoas tiveram que fazer, querendo ou não querendo, aquela viagem interior, ficar em casa, ficar com seus caros, os entes queridos, né? Ou menos queridos. É claro que nisso vem ali uma questão muito importante que as pessoas não estão falando. É claro que com o isolamento, a violência doméstica aumentou muito, porque as pessoas estão juntas em casa, né? Como você sabe, eu desenvolvo um trabalho com um curso Olive, que é a abreviação de O Livro de Sua Vida, e inclusive eu dou o curso online há muito tempo, porque estando na Itália e tendo muitas alunas do Brasil, inevitavelmente passa a ser uma ferramenta muito útil. E foi impressionante o quanto me deparei com essa realidade da incompreensão da violência doméstica. E na Libélula houve muito vocês, como associação, com o trabalho de assistência social, vocês enfrentaram também, aí em Roma, muito essa situação ou não? Sim, muito. Uma das coisas mais, além do problema das pessoas que não tinham dinheiro para alimentação e tudo mais, tinha também as pessoas que estavam doentes e que não podiam sair para ir comprar os remédios, não tinham dinheiro. Então, nós fizemos uma rede e essa rede descobrimos que tinha uma farmácia popular que dava remédios gratuitos. E, além disso, também nós fizemos um crowdfunding por internet e tivemos possibilidades de comprar aparelhos, por exemplo, tem algumas que precisavam de aparelho de oxigênio, outra precisava de aparelho para mesurar a pressão, Sim. e tudo isso a gente aprontou muito. E a gente tinha também um telefone que as pessoas chamavam, pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo mais. Meu Deus. E aqui, olha, nós temos, é uma sorte muito grande de ter na Itália tantas organizações humanitárias. Nós temos a Cruz Vermelha,
nós temos a Proteção Civil, nós temos a Caritas, nós temos Acho que a vai cair e a Comunidade gente volta. Falta Legítima. 20 segundos. Falta 20 segundos, Leila. Essa live vai cair. É o tempo de eu salvar. 1 ou 2 minutos, estarei de volta. Daí você, por favor, entra também e a gente dá continuidade à parte 2 da sua entrevista, que são aquelas perguntas, as rapidinhas, o bate e volta. E se você quiser preparar uma mensagem, uma leitura, uma frase para encerrar, a gente se